Amém. Eu pergunto, dentre os presentes, você gosta de ser enganado? Você gosta de ser manipulado? De que alguém maliciosamente abuse da sua boa-fé, da sua ingenuidade? E assim, depois de um tempo, você descubra que foi enganado por muito tempo, que foi prejudicado, que pessoas abusaram da confiança que você deu a elas. Eu tenho certeza que não, e quando isso aconteceu, e você descobriu, então a casa caiu, porque a tristeza veio à tona, e a tristeza ela foi produzida por aquelas pessoas que você mais confiou. E em razão disso, nesta noite eu gostaria de pregar sobre o seguinte tema: aprenda a não ser enganado. Aprenda a não ser ludibriado, engodado. Abra comigo a Bíblia em Provérbios, capítulo 14, verso 15. Provérbios, capítulo 14, verso 15. Se pode se colocar de pé, eu peço que assim o faça para uma leitura reverente. Logo em seguida pediremos a bênção do Senhor sobre a exposição da palavra. Lembrando, Provérbios, capítulo 14, verso 15. E isso vale para todas as áreas da sua vida. Eu rogo a Deus que o povo da Igreja Batista Independente de Formiga seja um povo sábio, atento, prudente. Provérbios capítulo 14, verso 15, a Bíblia diz: o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta bem para os seus passos. Leiamos a uma só voz. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta bem para os seus passos. Senhor Pai eterno, obrigado por esta noite. E peço mais uma vez, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o seu povo de forma graciosa, porque bem sabemos que não merecemos. Mas em nome de Jesus, abra nosso entendimento, ilumina o nosso ser, inunda o nosso coração com a sua palavra, encha-nos com o Espírito Santo e ajude-nos, Senhor, a andarmos na verdade. Ó Senhor, é o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar-se. Joseph Goebbels foi o ministro de propaganda de Adolf Hitler. E ele disse uma frase que se eternizou. Ele era responsável pelo sistema educacional e também pelas propagandas que eram ali espalhadas pelo império, pelo governo nazista. E ele dizia o seguinte: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. Eu repito, uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. E Satanás, muito antes de Joseph Goebbels, ele já sabia disso, porque ele é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Em nenhum momento o diabo teve uma crise de consciência e começou a ser verdadeiro, honesto. Ele nunca se firmou na verdade. E prova disso é João, capítulo 8, verso 44, que nos diz: vós tendes por pai ao diabo, uma crítica severa de Jesus Cristo aos fariseus, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Toda vez que alguém mente, essa pessoa está manifestando uma característica atribuída ao diabo. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, porque o homem aprendeu a mentir com o seu pai natural, carnal, o diabo. E nós nos tornamos filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo, e Ele é a verdade. O diabo é a mentira e Jesus Cristo é a verdade. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras do nosso Senhor. Então são totalmente opostos. Enquanto o diabo é mentiroso, é enganador, desde o Gênesis, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a verdade.
Quando a Bíblia diz o simples dá crédito a cada palavra, Salomão, ele queria dizer que o inexperiente dá crédito, acredita em cada palavra. Ele acredita sem antes examiná-la, se realmente é verdade. E por isso ele é impelido de um lado para o outro, sem qualquer julgamento próprio. Ele vende o peixe da mesma forma como ele o recebeu. E esse é um grande problema da humanidade, um grande problema do povo brasileiro, não somente do povo brasileiro, do ser humano. O simples, ele acredita facilmente em cada palavra. Eu pergunto, você é um ser desconfiado, é um bom mineiro, ou você é aquele que se passa na televisão, passou, foi no noticiário da TV, é verdade, você acredita? Eu acredito porque passou no jornal da velha imprensa. Você é o tipo de pessoa que acredita em tudo que ouve, que acredita em tudo que é ensinado na escola. É o tipo de pessoa que confere na Bíblia aquilo que o seu pastor prega a cada domingo. Ou você é aquele que entrega, que não tem filtro, que não tem um antivírus, que não tem um detector de mentiras, porque isso se torna um problema grande, porque a manipulação de massa, por exemplo, Hitler, ele conseguiu a preferência do seu povo, ou seja, ele foi eleito através das mentiras que ele foi lançando ao povo. E as pessoas foram acreditando, e essa mentira repetida 1000 vezes acabou por se tornar uma verdade. Ou seja, ela foi ensinada de forma tão maciça que para qualquer pessoa aquilo ali era quase uma cláusula pétrea, algo que não podia mudar. Ingenuidade, a simplicidade do povo, que não pensa, que não examina. E isso é de longa data, porque falamos sobre provérbios de Salomão, bem antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. O simples dá crédito a cada palavra. O prudente, ele examina. O prudente, ele atenta bem para os seus passos, tanto os seus próprios como os de outrem. E por aqui já temos um princípio para não sermos enganados. Ou enganados. Nós devemos desconfiar. Pastor, essa palavra é um tanto estranha, não é para acreditar, para confiar de todo o coração? Em Deus, sim. No homem, não. Maldito o homem que confia no homem. Amaldiçoado, maldito, que deposita a sua confiança, a sua esperança no homem, na pessoa. E, biblicamente falando, a mentira, ela não tende a diminuir com o tempo, com o passar dos anos. Para a vinda do anticristo e para tudo que há de acontecer nos últimos dias, a mentira vai se propagar cada vez mais. Foi, pastor, não acredito. Abra comigo a sua Bíblia em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 a 12. A Bíblia ela afirma que nos últimos dias a mentira e o engano se multiplicarão em larga escala na terra. Por quê? Porque os homens rejeitaram o amor da verdade para se salvarem. Então Deus enviará uma operação do erro para que creiam ainda mais na mentira. Ou seja, daqui para frente, ou você tem um bom filtro e seja uma pessoa que confia desconfiando, ou você será enganado, ludibriado em diversas áreas da sua vida, inclusive na política. Bíblias abertas, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, que é o pai da mentira, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira. Circula essa palavra. E todo o engano, que é uma forma de mentira,
da injustiça para os que perecem. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade. Quem manifestou seu amor para conosco? Quem é a própria verdade? É o nosso Senhor Jesus, para se salvarem. Então, eles rejeitaram, eles menosprezaram a salvação em Jesus Cristo, a nossa única verdade. E o que acontece? E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Isso aqui é muito profundo, porque escatologicamente falando, a mentira, ela cada vez será mais difundida, as mentiras. Talvez você, sem querer, compartilhou uma mentira. Chegou uma notícia para você, normalmente são notícias que apelam para o seu emocional. Algo que fez você chorar, algo que te deixou muito irritado, ou algo bem escandaloso, então você vai e compartilha sem antes averiguar as fontes. E compartilhou e depois mandou talvez até para o grupo da igreja, não sei, ou o grupo da sua família, crente que era verdade. E cuidado, porque talvez quem te enviou, vamos supor que seja o pastor Vanderlei. Pastor Vanderlei, ele gosta de olhar a fonte, por isso que eu estou usando, para que ele não se sinta afetado aí no pessoal. E ele compartilhou. Foi o pastor Vanderlei que compartilhou, então já manda. Talvez ele leu, ele ouviu, foi algo de momento, já resolveu compartilhar. Ele não buscou o fundamento, aí você está acreditando que ele já pesquisou e que é verdade. Muito cuidado com isso, para que você não seja instrumento de Satanás para propagar a mentira. E até mesmo quando for averiguá-la, cuidado com as fontes que você busca. Dependendo os jornais ou as reportagens, de onde vem da fonte, a gente vai ver isso daqui a pouco. Sempre devemos perguntar quem e por quê. Mas, antes disso, lembrando, a mentira vai aumentando, 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 aumentando. Então, seu filtro tem que ser cada vez melhor, mais aprimorado. Qual filtro? Tenha a Bíblia como filtro da verdade. É esse livro aqui que vai resolver a sua vida. É esse livro. Não tem nenhum outro conteúdo alternativo. Apenas a Bíblia. Somente ela. A Bíblia. Pastor, duvido. A Bíblia. Já pensaram por que czares, reis, imperadores quiseram destruir tiranos a Bíblia, a palavra de Deus, o livro da capa preta? Por que pessoas ficaram tão preocupadas? Por que a Bíblia incomoda tanto quem está no poder? Porque esse livro, ele é libertador. Este livro é um livro regenerador. É um livro que ajuda você a entender a vida como ela é. Abre os seus olhos para o mundo espiritual. Abre os seus olhos, e você antes não enxergava, e você começa a ver. Ela é tão poderosa. Tem alguns, eles não se importam com metralhadoras, com armas de fogo, não tem problema. Mas quando se trata da palavra de Deus, ela é suprimida, ela é proibida. Nós temos países como a China, que até aplicativo da Bíblia você não pode ter no seu celular. Aplicativo. Mas por que não? Esse livro liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, que é a verdade, verdadeiramente sereis livres. E as pessoas, quem está no poder, quer simplesmente usá-lo como massa de manobra, e você tem que acreditar em tudo que dizem, em tudo que falam. E você tem que pensar como eles. E se você não pensar igual a eles,
você é um insurgente, você é um rebelde. E por isso os filhos de Deus, eles foram tão perseguidos, desde a época de Roma, desde a igreja primitiva, porque a Bíblia diz que o homem não deve se curvar diante de estátua, diante de homem, somente diante do Deus vivo. E quando Nero, por exemplo, via que os cristãos não se curvavam diante dele, aquilo ali o encheu de ódio e fez com que ele mandasse matar cristãos. Cristãos que tinham a Bíblia como livro de regra, de fé e prática. Um livro que continua salvando almas. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A palavra de Deus. Eu pergunto qual o valor que você dá às Escrituras. Talvez você diga, eu dou muito valor à palavra de Deus. Quanto você lê da Bíblia? Quanto você medita nela? Quanto você compartilha? Porque a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. E se eu não vejo você falando sobre Deus, e fala mais sobre política, sobre economia, sobre entretenimento, sobre hobbies, do que sobre a Bíblia, eu sei onde está o seu coração. E não é na Bíblia. Esse livro é um livro libertador. A Bíblia diz, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Isso é João 17:17. Nós seremos santificados, purificados pela palavra de Deus. E a palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Salmo 119, 160. A Bíblia diz ainda, em 2 Coríntios 13:8, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E ainda mais, Salmos 19:7, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Já entendeu porque as pessoas ímpias, pagãs, que vivem nas trevas e na mentira, sentem-se tão incomodadas pela palavra, por causa da Bíblia? Porque querem tirar a Bíblia das escolas, porque querem tirar a Bíblia das crianças, porque querem impedir que pais ensinem a criança o caminho que deve andar, porque sabem que quando essa criança envelhecer, não se desviará dele. Por isso, o Estado cada vez mais quer tomar um papel que é dado por Deus aos pais, que é da educação. Criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. A quem foi dado esse mandamento? Aos pais, e não ao governo. Quem ensina quem é Deus, quem ensina mandamentos e princípios morais são os pais. E quando a Bíblia ela está contrariando princípios pagãos, princípios satanistas, ela incomoda. Porque para quem está nas trevas, quando alguém vem com um farol, quando alguém vem com uma lanterna muito forte, a luz do mundo, ela incomoda. É como quando você acende a luz da cozinha e as baratas elas começam a sair correndo, porque a luz incomoda. Quando você entra em um ambiente, seja universitário, um ambiente de trabalho, em algum lugar onde há pessoas incrédulas, pessoas que não têm o temor de Deus, você as incomodará. Sem falar nada, você as incomodará, por conta da luz que há em você. Porque você não compactua, porque você não coaduna com as práticas deles. Porque quando eles estão fazendo algo e você não faz, eles se sentem ofendidos, porque você não está participando das trevas juntamente com eles. Isso incomoda. Incomoda. A Bíblia diz em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E por que eu preciso da Bíblia? Porque eu tenho que tê-la comigo e não guardada em casa. Porque se eu vou a um lugar onde tem trevas, a um lugar de escuridão total, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Imaginem a Bíblia como uma lanterna muito forte, muito potente, como um farol alto de um carro. Então ela está iluminando o seu caminho, então ela não vai ficar atrás, ela não vai ficar em casa. Quando você sai para viajar, você não deixa os faróis do seu carro em casa, você leva os faróis,
porque você precisará dos tais. Assim a palavra de Deus, ela vai iluminando nosso caminho. Mas para quem está vivendo em trevas, ou para quem tem armadilhas, ardis de Satanás para que você caia, se você usar a Bíblia, você vai visualizando, ali tem uma armadilha, ali outra, um engodo, mentira, heresia, a Bíblia vai iluminando. Quanto mais você conhecer as Escrituras, saber manuseá-la, mais forte você será. A espada do Espírito. Nós precisamos conhecer bem a palavra de Deus. Quanto da palavra de Deus você conhece? Porque não faz sentido, é como se você tivesse uma espada em casa e não sabe desembainhá-la. Ou tem uma arma de fogo e o ladrão chegou, invadiu sua casa, tem ameaças de violência e você não consegue desarmá-la, você não consegue municiá-la. O que eu faço? E agora? Precisamos conhecer a palavra de Deus. Ela que vai realmente tirando você. Você poderia já estar na ruína, mas porque observou alguns princípios bíblicos, Deus te livrou de muitas coisas perversas. Eu agradeço a Deus porque eu me converti aos 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade, muitas propostas já haviam chegado a mim. Propostas indecorosas, coisas indecentes. E eu me converti naquela época, que a palavra de Deus, ela se tornou lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Então, naquela caminhada, no bairro onde vivia e continuo morando, muitas coisas ruins aconteceram. Pessoas se enveredaram para as drogas, para a prostituição, para assaltos, coisas feias foram feitas, para promiscuidade sexual, tornando-se alcoólatras, muitas perversidades aconteceram. Colegas na escola, na faculdade, e Deus me livrou disso, por causa da palavra, não porque existe mérito próprio, porque eu estava bem iluminado, a palavra de Deus me ajudou, isso me ajudou que eu não tive problemas, e pude casar bem, e continuar uma vida com Cristo, e entender o que é prioridade, e entender o que realmente Deus quer de mim. E assim, a gente sofre menos, aumenta a sua qualidade de vida. Porque aquela consciência pesada, não é tão pesada, Cristo já te perdoou. E Ele te libertou de muitas coisas feias, que você poderia ter vivido, pela palavra. Agora, estupidez, ignorância, é quando você tem a palavra de Deus na sua mão. É só abri-la, é só acender o farol. Mas você prefere andar em trevas ou com os olhos fechados. Alguma vez você dirigiu e resolveu apagar a luz os faróis do carro, dirigindo à noite, só para sentir o drama da escuridão? Alguém? Eu já fiz isso uma outra vez, a gente até para ver se vem outro carro, até para mostrar para minha filha, olha que escuridão, e rapidinho, é coisa que não ia durar 2 segundos. Uma pessoa sem a palavra de Deus, ela está em trevas. Em alguma curva, o pior vai acontecer. E pessoas vão aproveitar de você. Quantas moças foram aproveitadas, abusadas, rapazes que se enveredaram por caminhos tortuosos, entraram com más companhias, porque não observaram, não estavam com a luz. E isso trouxe destruição. E o salário do pecado é morte. Isso é inquestionável, é invariável. Morte é prejuízo. Eu pergunto sobre mentiras. Quando a gente usa a palavra de Deus para coisas que são polêmicas, você ouve que o aborto é algo aceitável. Quem que vai te dizer se é ou não? A palavra de Deus, que preserva a vida. E como Deus diz que a vida ela vem na concepção, já no início. Que antes do corpinho estar formado, eu te gerei, deixando bem claro que Deus, Ele estava ali, mesmo com o nosso corpo ainda informe. Quando você ouvir que o incesto e a pedofilia devem ser aceitos legalmente, qual deve ser o seu filtro? A palavra de Deus. Não é o que eu acho. Não é o que eu acho. Quando a prostituição, existem projetos para institucionalizar ou profissionalizar
o trabalho das prostitutas, carteira de trabalho assinada. Certo ou errado? Não precisa de muita Bíblia. Essa prática é condenável. É um pecado. Ela precisa ser resgatada desse mundo. E não institucionalizar esse pecado. Que crianças devem ter o direito de decidirem sobre uma cirurgia de mudança de sexo. A criança com 7, 8 anos, ela acha que, não, eu não sou uma menina, eu sou uma menina. Eu me sinto uma menina, então eu posso ter do Estado, pelo SUS, uma cirurgia para amputação do órgão genital. Bíblia. Irmãos, nós incomodamos e muito as trevas, mas muito, porque tem projetos. Quando você ouvir que a bigamia e a poligamia devem ser aceitas em lei, casar com 2 mulheres, uma mulher casar com 2 homens, poliamor, o sujeito casou com um homem mais 2 mulheres, tem projetos de lei para isso. A Bíblia, ela aprova ou condena? Condena. Condena. E por isso incomodamos, porque os princípios judaico-cristãos estão impregnados na Constituição brasileira, no Código Civil, no Código Penal. E a única forma dessas pessoas que vivem na iniquidade reformularem a Constituição, o Código Civil, o Código Penal, legalizando drogas, legalizando o incesto, legalizando a pedofilia, é retirando o que tem de Bíblia da Constituição, é o que tem de Bíblia no Código Civil, até mesmo no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem que retirar, e para isso tem que formatar a ideia das pessoas, acreditando que isso é normal, ou que o governo deve tomar o lugar dos pais na educação dos filhos. Não, deixe com o governo. Eu vou dizer o que seu filho vai assistir, em quem ele vai crer. Preocupa não, a religião é uma religião do Estado para você. Princípios morais é o Estado quem dita as regras. Não é assim. Já deu para perceber o quanto nós incomodamos as trevas? Incomodamos muito, muito. E a Bíblia, ela continua sendo o nosso manual para sempre. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Todos esses governadores, esses presidentes, czares do passado já foram. Possivelmente estão no inferno, se não se arrependeram. Mas a Bíblia, ela continua, ela permanece. Então, use a Bíblia como filtro. Não creia em tudo o que ouve. Desconfie, examine tudo. Prova é o que lemos, o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. 1 Tessalonicenses 5:21 diz: examinai tudo, retende o bem. Examina tudo. E para isso, você não pode ter preguiça, seja preguiça intelectual, espiritual, você tem que examinar. Para manter a saúde, tem que fazer exames, você tem que ser examinado. Detectando algo anormal, você tem que já entrar com medicamento. Examine-se, examine a sua vida. Qual caminho você tem tomado? O que você quer para a sua família? O que você deseja para o seu casamento? Examine, examinai tudo, retende o bem. Aqui na igreja, tudo que eu disser, procurem livro, capítulo e versículo. Hoje eu estou em sã consciência. Talvez amanhã eu bata a cabeça e comece a falar abobrinhas aqui. Alguém tem que se levantar e dizer: pastor, isso é pecado, isso não é certo. E prova é o elogio que Paulo concedeu aos bereanos em Atos 17:11. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica,
porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Eles examinavam cada dia nas Escrituras. Pregava, o pastor veio e pregou. Eles anotavam e examinavam. Examinavam. Eles não compravam tudo que era dito. E isso é muito importante. Eu quero que vocês sejam críticos no sentido de perguntar onde que o pastor tirou essa ideia. Livro, capítulo e versículo. E esse pensamento? Onde está a base bíblica? Isso fará de vocês pessoas fortes, pessoas prudentes. E quem disse e por que disse? Quando você ouvir alguma coisa, fofocas, alguma notícia um tanto duvidosa, você tem que perguntar quem disse, para ver se quem disse tem credibilidade, para saber se quem disse é uma pessoa confiável, é uma pessoa de boa reputação, porque dependendo de quem vem, não precisa nem ouvir, porque não é uma pessoa confiável. E por que disse? O que ela está ganhando por isso? Qual o benefício que ela tem? Um exemplo simples. Você quer comprar um carro seminovo, então você vai a uma revenda, e aí o vendedor do carro fala maravilhas sobre o mesmo. Maravilhas sobre o carro. Filé, como dizem. Pergunta, quem disse? O vendedor de carro. Com reputação duvidosa porque você o não conhece. E é vendedor de carro. Não generalizando. E por que disse? Porque ele vai ganhar um bom dinheiro se vender o carro para você. Uma boa comissão. Então, existem razões para ele falar só as características que ele julga positivas do carro e ficar calado e omitir todos os defeitos, os pormenores que aquele carro tem, para não depreciar o preço, para que você não se convença a procurar carro em outra revenda. Quem disse e por que disse? Quando alguém chegar falando mal de um amigo seu, de um irmão em Cristo, mas quem te falou isso? Fulano, Beltrana. Ok. Uma pessoa sem crédito. Uma pessoa que já tem uma reputação duvidosa. Ok. Sempre. Quando você é criticado por alguém de reputação, alguém confiável, ouça com carinho. Mas muitas vezes a crítica virá de quem está lá embaixo, no sentido espiritual. De quem talvez está morrendo de inveja. De alguém que está tentando derrubá-la ou derrubá-lo. Cuidado. O simples dá crédito a cada palavra. Que não sejamos assim, de maneira alguma. E ande na verdade. Abra comigo a última passagem em 2 João, capítulo 1. 2 João, capítulo 1, versos 1 a 4. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, os quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Falei, não tem maior amor do que esse, maior alegria de saber que os meus filhos, eles andam na verdade. Porque não adianta muito você ter a Bíblia como filtro, você desconfiar de todo mundo, mas não andar na verdade. Você não anda de acordo com a Bíblia, de acordo com os seus mandamentos. Então você se torna hipócrita, porque até mesmo as suas companhias serão companhias que não andarão na luz. A Bíblia diz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz.
Então, se você não anda na verdade, você não estará andando com quem realmente quer andar na verdade. E logo as suas companhias vão fazer com que você transgrida. Salomão, no final da sua vida, ele acabou se corrompendo e até prostrando-se a outros deuses, por causa da influência daquelas mulheres. Cuidado. Você tem andado na verdade? A quem você tem ouvido? A Bíblia diz em Provérbios 10:9, quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. E por último, deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Provérbios 9:6. Irmãos, mais do que nunca, mentiras e mais mentiras, elas têm se difundido, seja no boca a boca, seja no mundo digital, seja até mesmo nas igrejas. Mentiras, mentiras. O que vai livrá-lo das mentiras é este filtro, e o quanto você a conhece, e o quanto você está vivendo. Lembrando sempre de confiar desconfiando, mas sabendo que sempre é a Bíblia que vai dar luz para o seu caminho, que é lâmpada para os seus pés, e assim será bem sucedido, e não vai cair, porque Deus, Ele é a luz que nós queremos refletir aqui na terra. Vamos orar.